Acabamos de ver o filme Oppenheimer, já entra no mundo da física quântica, onde as coisas podem ser ao mesmo tempo, né? A luz é partícula e é onda. E você pode ter infinitas trajetórias, até que um observador olha para aquilo. Aí uma trajetória tem que ser escolhida. Não parece que as ideias antigas estão cada vez mais em voga hoje em dia por conta disso, dessa evolução que a gente tem em termos tecnológicos? É claro que nós vamos trazendo de uma certa maneira e numa certa medida as ideias para um campo prático, ou seja, dentro daquilo que você chama de tecnologia. Mas tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é, existem dois caminhos, dois ramos da evolução, que é a evolução das coisas que o homem cria e da evolução do homem propriamente dito. Então, se você pega um homem que estava lá em Roma conduzindo uma biga e um homem que hoje conduz um avião a jato, você pode dizer que evoluiu a máquina. Você poderia me garantir que evoluiu o homem da mesma maneira? Talvez não. Você pode me garantir que talvez esse aqui da biga não seja mais fraterno? Não seja uma pessoa que saiba respeitar melhor o direito do outro, que tenha um nível de compaixão pelo outro? Talvez tenha, talvez seja maior. Então, se você considera que a passagem disso para isso cresceu a máquina e não cresceu o homem, isso é muito perigoso, porque é como se fosse um bebê com uma faca afiada na mão. Ele pode causar prejuízo para muita gente, começando por ele mesmo. Tá? Então, nós temos essa trajetória que é complexa. É uma primeira coisa que eu gostaria de colocar. A evolução da máquina não acompanha a evolução do ser humano. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar em relação a esse teu argumento é o seguinte... Eu posso só pegar claro. um gancho nessa sua ideia? Porque eu também já vi você falando uma vez uma frase que eu até anotei, eu tenho um bloco de notas com 1 milhão de frases lá. E você estava falando que é preciso ter cuidado ao dar a informação antes de dar a formação ao homem. Isso. Que é exatamente isso. E há pouco tempo eu tive contato com as ideias de um autor chamado Ray Kurzweil, e ele colocou uma analogia que eu achei simplesmente brilhante sobre evolução tecnológica e falta de evolução moral. Porque ele falava, olha, daqui a pouco a humanidade vai estar tão avançada que um estudante do primeiro semestre de biologia vai poder criar um vírus na faculdade. E quais são as implicações disso para o mundo? Porque ele fala que o mundo é como se fosse uma grande piscina onde você tem 8 bilhões de pessoas com combustível até a cintura. E lá atrás, ninguém tinha um isqueiro para acender esse combustível, porque os conflitos eram locais. Aí veio o Oppenheimer e criou a bomba atômica. Ele e todo mundo que participou, né, as brilhantes cabeças do projeto Manhattan. Aí você passa a ter um isqueiro na mão de uma pessoa, mas depois os russos têm a tecnologia. São 2 isqueiros. Aí a Coreia do Norte tem. Aí Israel tem. Os ingleses, os franceses. Então tem alguns isqueiros pelo mundo. Daqui a pouco a evolução tecnológica tem um isqueiro na mão de cada pessoa. Qual é a chance de alguém não derrubar esse isqueiro no líquido inflamável? Daí ele fala, por isso que talvez o destino de uma civilização tecnologicamente avançada seja a destruição. Porque a gente fica muito poderoso sem ter uma formação moral para controlar esse poder. Ou isso, ou a gente começa a ter um certo critério moral para dar o poder, para dar o conhecimento. Uhum. Passaríamos a ter uma espécie de vestibular moral, porque conhecimento é poder. Você vai perceber, se você pega escolas antigas de filosofia, como o Museu Pitagórico, a Academia de Platão, Liceu Aristotélico, sobretudo em Pitágoras fala sobre isso, que o critério para entrar na sua escola era um critério moral, era uma série de provas que eram executadas para que essa pessoa demonstrasse o nível moral que tinha, o nível de convicção, o nível de firmeza moral. Conta-se, né, mais uma vez, todo o anedotário que é criado em relação ao que acontecia em Crotona, que uma pessoa, num determinado momento, era perguntado algo que ela não tinha nenhuma condição de saber a resposta. E eles colocavam esses pretendentes a entrar dentro da escola, diante deles todos os alunos mais avançados, que eram os matematicoi, né? Os novos eram os acusmaticoi e os outros matematicoi. Então, o candidato noviço tinha que dar uma resposta diante de todos os candidatos que já estavam lá. Perdão, candidatos não, todos os alunos que já estavam lá. Perguntavam para ele uma coisa que ele não teria condições de saber. E a ideia é que ele dissesse, não sei. Uhum. Qualquer coisa que ele inventasse, ele estava reprovado. Agora, quando ele dizia não sei, toda a galerinha que estava ali, né, assistindo estava ensaiada para debochar dele, ao máximo que pudesse, fazer com que ele se sentisse ridículo. E depois voltavam a perguntar. Ele tinha que reafirmar, não sei. Esse tipo de prova e outras desse tipo, se diz que Pitágoras era muito hábil em gerar.
Ou seja, exigia um vestibular moral, uma base moral para dar o conhecimento. Você vai ver que os patifes da história, se não tivessem tido acesso ao conhecimento, teriam sido muito menos destrutivos. Dizem que a oratória de um Adolf Hitler era arrasadora. A capacidade de convencimento que ele tinha era enorme. Se não tivesse, o prejuízo à história seria muito menor. Existe uma responsabilidade social quando colocamos informação na mão de um psicopata, por exemplo, como Adolf Hitler. Então, a gente teria que, talvez, para evitar essa explosão que o escritor que você citou fala, ter um sistema de educação bem diferenciado, para ver a base moral que se tem para portar o conhecimento, sobretudo quando se entra numa determinada escala, que já não é mais um uso prático cotidiano, mas um uso que envolve riscos para toda a humanidade.